Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um filósofo medieval chamado Anselmo de Aosta. Posteriormente, também foi canonizado pela Igreja Católica, recebendo o título de Santo Anselmo, né, como acontecia quase sempre nas pessoas que tinham grande relevância na Idade Média. Como é característica do pensamento medieval, o pensamento filosófico de Anselmo é todo direcionado para as especulações em torno dos conceitos de Deus e os temas que estão ligados a Deus, por exemplo, a ideia de vida eterna, a alma e etc. Né? Ele distingue a existência de Deus da natureza de Deus. Né? Então ele vai falar que são dois problemas diferentes, pois no primeiro caso, a investigação filosófica é em torno de se algo existe, né? E no segundo caso, a investigação se direciona para saber o que é esse algo sobre o qual a gente já afirmou que existe, por exemplo, que a gente investigou a existência, né? Então, Anselmo, seguindo essa linha de raciocínio, ele vai demonstrar a existência de Deus de duas formas. Uma forma que seria a priori e uma forma que seria a posteriori. Ele acredita que as pessoas elas já nascem com um forte senso de Deus. Então, nesse sentido, a gente teria uma demonstração a priori, ou seja, mesmo antes de qualquer experiência, as pessoas têm um senso de Deus. Mas, além disso, ele formula 4 provas que podem ser experimentadas pelas pessoas. São as suas 4 provas a posteriori, porque a partir da experiência que a gente tem com o mundo, com a natureza, a gente poderia afirmar também que Deus existe. A primeira prova, ela afirma que as pessoas sempre buscam as coisas que lhes sejam boas, assim, são diversas as coisas boas no mundo, não é isso? Provavelmente existem tantas coisas boas no universo, quantos são os indivíduos, mas para que exista essa diversidade de coisas boas, deve também existir algo que seja a bondade total, né? Esse algo seria a bondade de onde todas as coisas provêm em sua bondade, seria Deus. Né? A segunda prova seria uma prova qualitativa. Anselmo ele vai perceber que existem diversos graus de intensidade na qualidade das coisas. E para que existam diversos graus, seria necessário também que existisse um ser onde estariam contidas todas as qualidades. E esse ser seria quem? Deus. A terceira prova, ele vai utilizar a teleologia, não teologia, teleologia, ou seja, o estudo das causas finais das coisas. Ele se pergunta qual que é a finalidade da existência das coisas no mundo e de nós mesmos. Telos, lembra que é fim, finalidade? Para ele, tudo existe com um objetivo, nada vem do nada e vai para o nada, pois nada não pode dar existência a nada. Como as coisas existem, existe também uma finalidade para que essas coisas existam. Essa finalidade é Deus, ou seja, ele usa a teleologia para fundamentar a sua teologia. A última prova é a prova empírica, né, e se baseia na perfeição. A perfeição das perfeições do mundo seria quem? Exatamente a ideia que a gente tem da perfeição, que é Deus, né? O ser mais perfeito possível pensado pelo ser humano. Então, a partir dessa análise gradativa do mundo, né, das perfeições, das qualidades, etc., ele vai chegar a concluir a posteriori a existência de Deus. Mas a preocupação de todo e qualquer filósofo não é só isso, é uma busca pela verdade por si só, diferentemente de religião. A verdade, segundo ele, é um raciocínio correto e íntegro, e nós podemos obtê-la, de novo, aproximando-nos dos conhecimentos divinos. Através deles, nós poderíamos saber como que as coisas são realmente verdadeiras. A justiça seria o quê? A vontade humana sendo dirigida pela vontade divina e que foi revelada ao mundo por Cristo, por ser dada aos seres humanos através do Espírito Santo. Então vocês veem que é uma linguagem filosófica totalmente atrelada à teologia. Santo Anselmo, ele distingue 2 tipos de linguagem. Seria uma linguagem que ele chama de interior, que é a linguagem que utilizamos em nossos pensamentos, e a outra linguagem seria a linguagem exterior, que são os símbolos, os signos, que nós utilizamos para nos comunicar com os outros. Seria uma representação da linguagem interior. A linguagem exterior, então, ela busca referência na linguagem interior. E ele também, do ponto de vista ético, vai tratar sobre a liberdade. A existência da liberdade, ela exige 2 pré-requisitos. O primeiro é a liberdade da vontade. O indivíduo ele não pode sofrer ameaça ou imposição externa, né? Senão ele não seria livre.
O segundo pré-requisito é a ausência de uma necessidade interna, pois se o indivíduo necessita de algo internamente, né, então ele não é livre em suas escolhas. Os animais, por exemplo, eles não são livres, pois eles dependem dos instintos que são necessidades internas, né? Então, nesse sentido, para que você reconheça a liberdade do ser humano, você tem que estar de olho nisso, né? Que ele tem que ser livre em todos os sentidos. Para ele poder ou não poder pecar, por exemplo, não vai diminuir ou aumentar a nossa liberdade. O verdadeiro mal é a injustiça, porque ela sempre é algo negativo, né? Ela é a negação do bem que deveria existir. O mal, ele não existe como uma realidade em si. Ele é puramente negação. É como pura negação que nós podemos dizer que ele não existe. Então, ou seja, o mal, ele não é uma existência em si, ele é o nada, ou seja, a negação do bem. Algumas ideias interessantes que aparecem em Santo Anselmo, né, que vão permear toda a sua teologia, estão em algumas frases que as pessoas repetem muito. Por exemplo, quando ele fala, não busco compreender para crer, mas crer para compreender. Ou seja, você ligar a ideia da razão e da fé, né? Deus é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Essa ideia que está ligada às 4 causas da existência de Deus. A liberdade é o poder de fazer o bem, né? Todas as coisas boas são boas por causa de um único bem. Todas as verdades por uma única verdade, Deus. Então vocês veem que ele, trabalhando a teologia, ele trabalha no âmbito epistemológico, né, que é do conhecimento da verdade. Ele trabalha no âmbito ético, quando ele vai trabalhar essa questão da liberdade. Ele trabalha no âmbito teológico, né, quando ele vai tratar exatamente dessa fundamentação da teologia, né, da existência de Deus e da natureza divina, né? Então, gente, é basicamente um resuminho que eu queria fazer aqui para a gente poder abordar um pouquinho esse tema de Santo Anselmo, né, essas temáticas que são abordadas por esse filósofo medieval. Até a próxima aula.